nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começamos aqui o nosso 4º dia da Semana Metanoia. Hoje estamos com uma pessoa muito especial, uma pessoa que foi um dos primeiros a conversar comigo quando a gente veio com a intenção de fazer o Elo Sagrado. Uma das pessoas que foi um dos primeiros que a gente pensou em trazer para o evento Elo Sagrado. Então, eu agradeço muito a Andrei por ele estar aqui com a gente hoje, por ele confiar também no projeto, né? E ele confiar com a gente de estar aqui hoje e que esse tema que ele vai vir nos apresentar seja abençoado. Pode falar um pouquinho, Andrei. E aí, galera, uma grande alegria estar aqui nessa Semana Metanoia para profetizarmos e contarmos as maravilhas de Deus em nossas vidas. Como o Magno falou, a gente se conhece há um tempo, estamos aí nessa luta pela juventude, nesta graça. Eu moro em Ibitar, Canoão de Ibitar, sou Andrei, pregador da igreja consagrada a Nossa Senhora, devoto a Nossa Senhora de Lourdes, e estou aqui em busca de almas, assim como o Magno, para que nós possamos realmente ter essa mudança, como sugere esse encontro, a mudança da metanoia. Bom, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Andrei, antes da gente começar a entrar no seu tema, né, no tema que a gente escolheu com tanto carinho. Quando a gente chamou para você e deu essa missão para você, eu vejo que você sempre vem aqui e sempre nos mostra, como é que eu posso falar, muito, não solícito, né, mas assim, você tem aquela vontade. A gente chamou você já pro retiro, chamou agora pro Elo Sagrado também, e você sempre, né, se doa da forma que você consegue ali, né, por mais que muitas das vezes a gente não consegue, porque a vida cristã é assim, né, a gente sempre tem muitas coisas, muitos afazeres, graças a Deus, né, e quem vem é cada vez mais, mas eu vejo que você tem um objetivo muito gigante agora na sua vida espiritual, agora, né, no catolicismo principalmente. A gente vê quantas pessoas conhecem você aqui na região, isso é maravilhoso mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, de como você começou a pregar, né, como você começou a ter esse desejo, até para o pessoal mesmo conhecer um pouquinho desse lado do Andrei, sabe? Eu sou de berço católico, sempre fui católico, graças a Deus, e já faz alguns anos que eu prego. Minha primeira pregação foi no dia 28 de setembro de 2019, se eu não me engano. Então, já são muitos anos aí, 5 anos em pregações, levando a palavra a todos que estão sedentos dela. Então, esta caminhada, ela me foi dada pelo Senhor Deus e eu aceitei de bom grado como uma missão mesmo da minha vida. Sou feliz pregando o Evangelho é a minha vida, é a verdadeira boa nova que renova nossas vidas, uma metanoia, né? O Evangelho é sempre uma metanoia, porque nós temos uma religião que é sempre nova, fundada sobre a rocha que era Cristo Jesus, a pedra angular. Então, muitas vezes durante esse tempo eu me caí de bruços diante de Jeremias, lá no capítulo 1, quando o Senhor Deus pede a Jeremias que vá falar por ele. Jeremias falava: eu sou muito jovem, Senhor, não quero ir, querendo colocar impulsos, né? Colocar empecilhos naquilo que Deus queria que ele fizesse. E também muitas vezes nós nos vemos naquela situação. E quando eu me perguntei, parei me perguntando ao Senhor Deus por que tantas pregações, porque são muitas durante esse tempo. E o que o Senhor trazia para mim era justamente isso. A voz do Padre Jonas Abib ecoava nos meus ouvidos. Ele tem uma música sobre o Anuncia-me, no capítulo 1 de Jeremias. E é justamente isso. É Jesus que pede: vai falar por mim. Jesus que nos usa como instrumentos e que tem me usado a cada um de nós. Perfeito, irmão. Bom, começando sobre o tema, né, que é sacrifício e entrega. A gente tem eu tenho esse pensamento de que o sacrifício e a entrega, ela é muito difícil, né? Ela é muito difícil mesmo.
A Bíblia ela fala mesmo sobre renunciar a si mesmo em Mateus 16, capítulo 16, versículo 24. É um processo de mudança, né, irmão? Tipo, é um processo de você ter amizades antes, e não desfazer, mas fazer com que elas se renovem, né? Saber de cada maneira qual é a maneira certa de você agir com essas pessoas, né? Então, eu deixo a palavra com você totalmente. Logicamente, as dúvidas irão surgir, e eu espero que quando essas dúvidas surgirem aí eu possa ser respondido. Assim, espero que as pessoas que estejam assistindo aqui também, as dúvidas que surgirem sejam respondidas. Então, o tema é sacrifício entregue, o preço da mudança verdadeira. Como o Magno falou, não é algo simples e muito menos fácil. Então, é uma caminhada que exige muito. E por isso, muitos não querem assumir este chamado, embora Cristo chame a cada um de nós de maneira particular. O chamado ele é difícil, ele sangra na carne, porque Cristo crucificado que caminha conosco nos dá esta missão de sermos igreja militante. Nós nos lembramos com a Igreja Católica, que creio eu é a guardiã da verdade, que na Terra nós somos a igreja militante. Ou seja, muita gente não quer assumir uma vida de sacrifício porque pensa que já está na igreja triunfante, no reino dos céus. Então nada precisa mais fazer para obter mudanças na sua vida, como diz o tema. E outros, do mesmo jeito, não se comprometem por outras razões. Então nós nos lembramos, esta terra, ela não tem valor em si mesma. Por isso, nós fazemos sacrifícios para irmos além dela. Nos lembramos que esta igreja militante que nós vivenciamos, que nós vivemos, na verdade, hoje, é a igreja que Cristo tem para nós na nossa realidade. E que Cristo nos prepara nesta igreja militante, nesta igreja da terra, para que nós possamos chegar à igreja triunfante que é o reino dos céus. Não tem como inverter o processo, nem burlar alguma regra. Nós nos lembramos então que o sacrifício é necessário porque é o próprio Cristo quem nos chama. Como você falou da passagem em Mateus, e Lucas também diz a mesma coisa: se alguém quiser me acompanhar, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o chamado de Jesus, ele é bem sucinto, bem objetivo. Ele veio para redimir os pecadores, ele veio para salvar esta humanidade, mas para pedir uma resposta, uma correspondência àquilo que foi nos dado. Porque este Cristo Jesus que nos deu tudo, Cristo não precisa de nada da nossa parte, mas ele quer se fazer precisar, e querendo se fazer precisar, ele sente necessidade de nós. Então é muito triste que muitas vezes nós estamos cumprindo a revelação de São Francisco de Assis, quando ele dizia: o amor não é amado. Uma pessoa que se sacrifica verdadeiramente pelos outros é porque ele ama aquela pessoa, aquelas pessoas. Então, Magno, se eu lhe pergunto hoje, quais são as pessoas que se sacrificam por você na sua vida? Irmão, é o que eu falo, tipo, a gente anda fazendo muita oração, né? A gente tá fazendo as células agora, e é a mesma coisa que eu falo pra eles. Eu falo assim, cara, quem em sã consciência daria sua vida para a gente, um desconhecido? Quem em sã consciência, tendo a noção de, tipo assim, eu tenho uma vida para viver, eu tenho prazeres que essa vida pode me dar, ainda mais Jesus naquele tempo, né? Ele estava começando a sua caminhada, começando entre aspas, mas ele estava começando a sua vida espiritual, a sua vida ali, em nome de Deus, né? Em quem em sã consciência, cara, um desconhecido, sabe, daria a sua vida para uma pessoa que você não conhece? Então hoje em dia a gente tem muito isso. Pô, quem em sã consciência faria isso pela gente? É um pouquinho do que eu penso, e é o que eu sempre falo
nas nossas células, né? Então é justamente isso. Porque nós temos um Deus que se doa por nós. E como eu falei, é preciso que haja uma reciprocidade nesse amor. Deus que me ama verdadeiramente quer também ser amado por mim. É preciso então que eu, uma vez abrindo meu coração, São João Paulo II dizia que nós precisamos mais que abrir, nós precisamos escancarar as portas para Cristo. Ou seja, não há mais tempo para portas fechadas no nosso coração. Jesus só vai entrar, só vai fazer uma metanoia num coração verdadeiramente se ele se abre. Temos hoje tantas vaidades corporais, espirituais e carnais que nós precisamos realmente buscar um sentido nisso tudo e ver se realmente vale a pena nós trocarmos uma vida toda entregue a Jesus por uma vida toda sem entrega a Jesus. Nos lembramos de Santa Teresinha, não tem como ser santa pela metade. Se Jesus me pedir nada, eu não vou dar nada. Se Jesus me pedir tudo, eu vou dar tudo a Jesus. Eu quero corresponder àquilo que ele me pede, não àquilo que eu quero dar para Jesus. Aquilo que eu quero dar para Jesus é muito pouco. Então, sem olhar além deste patamar do nosso humano, ninguém consegue ser santo. Ninguém consegue se entregar verdadeiramente a Jesus. É impossível, então, sem o Espírito Santo. O impacto espiritual, velho, que eu falo, sabe? Tipo, o que a nossa crença, o que a gente faz resvala nas pessoas. Como que resvala nessas pessoas? A gente sempre pensa assim. Por exemplo, João Paulo, ele sempre me fala, João Paulo aqui da nossa comunidade, ele sempre fala assim, pô, eu fico com medo quando falam pra mim que eu sou uma inspiração pra essas pessoas, ou eu fico meio assim, sabe, não é sem acreditar, mas ele fica meio assim com medo, porque o que essas pessoas vão achar dele, como é que vai chegar nele algumas situações, como é que vai chegar nelas algumas coisas que vão acontecer, entende? Então todas essas coisas são meio que, infelizmente, são contadas. Os erros, os acertos, sabe? Há algumas situações que provavelmente você pode se colocar, mas que não seja da sua própria arrogância ou do seu próprio querer, mas situações que você se coloca ali por você não estar rodeado de pessoas que pensam da mesma forma que você ou que estão na mesma intensidade de amor por Cristo como você está. Então tem todas essas coisas que eu fico pensando, sabe? Como é que a gente faz para fazer com que isso melhore na nossa vida? Como é que faz para isso melhorar também com o nosso pensamento do que as pessoas da igreja acham da gente? Porque isso afeta a gente, querendo ou não, isso afeta. A fé, ela é denominada, tipo assim, você crer em um mistério. É impossível uma pessoa normal fazer aquilo, entendeu? Uma pessoa de carne e osso. Mas a pessoa que a gente acredita, ela não é só de carne e osso. Ela tem unção, ela tem graça, ela tem... É uma pessoa cheia da graça de Deus, entendeu? Então, é tudo isso que eu fico pensando, né, cara? Essa parte, assim... como isso é resvalado na nossa vida, como isso é resvalado na vida das pessoas. E aí, isso é São Francisco de novo, né? Prega o evangelho por toda parte. Se for preciso, use palavras. Como você falava de João, nossa vida é um evangelho das pessoas. E talvez São Francisco de novo. E talvez ela seja o único evangelho que as pessoas estão lendo. Então é uma responsabilidade muito grande. Pode estar sendo um desgaste espiritual para elas. Se eu não dou exemplo daquilo que eu prego, se eu não sou exemplo daquilo que eu peço para que os outros vivam e experimentem, é uma falsidade, né? Esse tema, ele fala de sacrifício e entrega. Alguém pode olhar para a Sagrada Escritura, para a Bíblia, a Palavra de Deus, e pode dizer, mas a palavra diz que Jesus não quer sacrifício, ele quer a misericórdia. Quando a Bíblia se refere nesta passagem, é meramente exterior, ou seja, ele é isento de sacrifício interior. Eu ofereço um sacrifício exterior, mas por dentro do meu coração não há uma sintonia.
entre o meu exterior e o meu interior. É como uma modéstia. Se alguém quer viver a modéstia só por roupas exteriores, mas não tem no seu coração esta verdadeira certeza de que Cristo transforma também o interior, este é um sacrifício que não vale a pena. Para unidos na misericórdia, nós conseguimos fazer um sacrifício perfeito para Jesus. Porque se não há essa sintonia entre o nosso interior e o nosso exterior, nós não temos como enganar a Deus, só estamos enganando a nós mesmos e atrapalhando a nossa fé. E atrapalhando a Deus a nos fazermos santos, né? Então a gente tem uma mania muito feia e assombrosa de querer atrapalhar Deus na nossa santidade. É o Senhor lutando de noite pela nossa santidade e a gente procurando empecilhos e pedras para pôr no caminho, enquanto nem faz sentido isso. Isso que você disse sobre a gente ficar meio que fazendo com que os planos de Deus não realizem na nossa pessoa ou na nossa personalidade, eu penso que, tipo assim, cara, é confiança. Tudo é confiança, sabe? A confiança que a gente tem que ter, confiar que o caminho que escolhemos, mesmo que por árduo que seja, sabe? Ele nos levará para um lugar melhor. É um passo que na fé, muitas vezes, a gente é acompanhado com dúvidas, com medos, com tudo isso, e aí é onde implica, onde a gente tem esse pensamento de tipo assim, cara, tá, vamos entender da onde vem esse medo, vamos entender da onde vem realizado pra gente agora, nesse momento. E o pensamento que eu tenho quando Jesus estava no meio na beira do rio, desculpa, ele vê assim 2 barcos. Um era o barco de Pedro e outro era um barco, acho que do pessoal, de algumas pessoas que estavam ajudando Pedro, não lembro direito na Bíblia, mas tinha 2 barcos. E Jesus, ele encosta naquilo, ele estava rodeado de pessoas, ele precisava de algo para ele subir, para tentar falar com aquelas pessoas e ficar um pouco, sabe, sem aquela aflição de pessoas ao redor dele ali, ele tomar também um ar ali, né? E ali naquele momento ele sobe em cima daqueles 2 barcos, ele prega para aquelas pessoas, ele olha para Pedro e fala: jogue as redes novamente. Pedro estava lá consertando as redes e tudo mais, e ele fala: jogue as redes novamente no mar. E Pedro olha e fala: Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando e eu não consegui pescar nada. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, joga as redes no mar. E aí onde Pedro, ele deixa aquele medo, porque isso é tudo medo, ele está com medo, porque ali ele estava costurando as redes dele. E aqui quando a gente pega a palavra em si, as redes não é que a gente está falando sobre redes, sobre material, a gente está falando sobre nossa vida. A gente às vezes fica costurando, fica tentando arrumar a nossa vida. Por medo a gente não consegue dedicar o amor necessário a Deus. Então quando Jesus fala: lance novamente as redes no mar, Pedro fala: por tua palavra, somente por tua palavra eu lançarei as redes. Então essa palavra, por tua palavra, irmão, o peso que tem essa palavra de tipo assim: Senhor, por mais que eu não pesque nada, mas por tua palavra eu lançarei as redes. Por tua palavra a graça entrará na minha casa. Por tua palavra eu serei guiado por ti e confiarei na tua palavra agora, né? Então eu acho que é isso. Entrega é isso, é essa parte que Pedro fez. Por tua palavra eu farei os seus planos na minha vida. E Jesus tem que ser o motivo de tudo, né? Porque nós não conseguimos encontrar sentido nas coisas sem ter uma vida centrada em Jesus. Então as pessoas que infelizmente não têm sua vida em sintonia com a vida de Cristo, elas não encontram sentido nas situações da vida. Porque não havia mais pelo que Pedro jogar a rede. Ele jogou a rede a noite toda.
não havia mais esperança. Porém, há uma esperança verdadeira que é o próprio Cristo, e que naquele momento Pedro tinha se entregado. Não era uma esperança meramente humana. A esperança humana dele já tinha passado, porque ele já estava derrotado, aparentemente. Então Jesus muda a sorte naquela situação, porque Pedro teve esperança e se entregou, confiou em Jesus. Então, sem confiança é impossível, e sem fé é impossível agradar a Deus, diz o livro dos Hebreus, né? Então, é impossível agradar a Deus uma pessoa que não tem fé. Se nós não conseguimos colocar em Jesus a certeza da nossa vida, dizer: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio além deste nada. Senhor, está tudo escuro, está tudo preto, mas eu enxergo, Jesus, além disso tudo, porque Tu és a razão, Tu és o motivo. Então, se uma pessoa não consegue pôr sentido na sua vida, os sacrifícios de nada valem. Eu só consigo fazer sacrifício com o Espírito Santo, e a gente sabe disso. Magno também só consegue fazer sacrifício pelo Espírito Santo. Porque as forças das nossas intenções, elas não têm um valor em si mesmas. É preciso um algo a mais. Sem Jesus a gente sucumbe muito rápido. E se nós pensamos que a gente consegue alguma coisa nessa terra, como se fôssemos super-heróis, né, nós estamos plenamente enganados, porque sem o Espírito Santo é impossível, gente. Então, não dá de jeito nenhum para ninguém ser jovem, conseguir fazer um sacrifício e se entregar a Jesus sem o Espírito Santo. Eu lembro de Santa Dulce dos pobres. Santa Dulce dos pobres pagou uma promessa dormindo por 30 anos em uma cadeira. Então, o que é que nós pensamos? Santa Dulce fala: que legal, dormir numa cadeira por 30 anos, vou fazer isso todo dia. Que coisa massa. Não, Santa Dulce queria se entregar a Jesus, unir o sacrifício dela ao sacrifício de Cristo. Aquilo que doía na carne dela, ela queria unir ao que dói na carne de Jesus. Então, não era por querer dela, mas por um sacrifício de algo a mais, porque ela enxergava algo além daquilo. E como ela recebeu a graça, que era da vida da irmã dela, Dulcinha, ela pagou a promessa, 30 anos sentada numa cadeira, sem reclamar, vivendo aquele sacrifício. Não, a parte que eu mais acho assim, interessante sobre entrega, sacrifício. Estou aqui com a Bíblia, que é a Bíblia da CNBB, que aqui só tem o Novo Testamento, certo? A gente pega a palavra aqui de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres pela mesma pena. Para nós é justo sofrermos, pois recebemos o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estarás em teu reinado. Ele logo respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E o que eu quero passar com essa palavra é que o ápice dessa palavra, o ápice em si dessa palavra, nunca foi sobre o paraíso. Nunca foi sobre o paraíso. O ápice dessa palavra está na frase: estás contigo, estarás comigo, estarás comigo, estarás comigo, até estarás comigo. Portanto, o paraíso é quando estamos em Jesus. O paraíso é quando nos doamos para Jesus, é quando nos entregamos para Ele e por mais que não confiamos, tentamos fazer de tudo para confiar. O ápice dessa palavra é que o paraíso é o céu. O paraíso é o paraíso porque haverá a presença de Jesus naquele lugar. Eu não quero que viver uma vida com medo do inferno. Eu não quero que Andrei viva com medo do inferno. Eu não quero que ninguém viva com medo do inferno. Basta você crer que ele existe, realmente existe. Mas eu quero viver para entender o suficiente de que eu quero ir para o céu porque lá estará a presença daquele que fará tudo ser o paraíso para mim. É isso, é exatamente isso. Arrependimento, misericórdia e fé. É isso que a gente precisa ter.
E esse ladrão não queria mais nada da vida, né? Pecou a vida toda. Ele não tinha nada de bom até aquele momento. Então, ele chega e recebe do nada o paraíso, ou seja, ele recebe do nada tudo. Ele não precisava mais nada na vida dele. Aquele ladrão ganhou na loteria, né? Ele ganhou o paraíso por um arrependimento verdadeiro, uma entrega no último momento da sua vida. Isso para provar que o sacrifício de Cristo feito por cada um de nós é um sacrifício verdadeiramente profundo, que Jesus morreu por cada um de nós e ele nos conhece de maneira particular. Aquele ladrão pôde corresponder ao amor de Deus no último momento da sua vida, mas nós não sabemos quando será o último momento da nossa. Por isso é preciso que compreendamos logo esta verdade e que a gente pare para pensar e que a gente caia logo essa ficha. Poxa, Jesus, é Jesus, eu não tenho para onde correr. Se subo ao céu ou se me prostro no abismo, eu te encontro, Jesus, eu te encontro, Senhor, diz o Salmo, diz o salmista Davi. Então, não tem como correr de Jesus. E se você correr, é um prejuízo, porque Jesus não perde nada. Quem perde somos nós. Sentemos uma vida toda com Ele. Então não vale a pena. As coisas, os prazeres desta vida, nós pensamos muitas vezes que valem a pena, que eles são bons, porque aparentemente eles são bons, porque aparentemente eles têm uma boa capa. Mas quando nós nos debruçamos naquilo, nós nos afastamos de Deus. Então, por mais que você não perceba, se você cai nos seus pecados cotidianos, a sua alma ela rejeita a Deus. Então você nem enxerga o seu mundo espiritual, mas isso que acontece, a sua alma ela começa a criar um ranço pela pessoa de Jesus Cristo. E esse ranço vai se acumulando, porque não há mudança de vida, porque não há uma escolha entre o prazer verdadeiro que é Cristo Jesus e sua verdade, seu amor, e as coisas desse mundo, né? Magno falava sobre o medo de ir para o inferno. Santa Gema dizia: meu único medo é magoar Jesus. Meu único medo é magoar Jesus. Só isso que eu não quero na vida. Então, se a gente conseguir algum dia chegar a essa maturidade de dizer isso, né? Meu único medo, Jesus, é vos magoar, é magoar o vosso sagrado coração, que tanto faz por mim, que tanto faz para mudar minha vida, para mudar nossa situação, gente. Então, é de nós ficarmos besta o quanto Jesus luta por nós, o quanto Jesus insiste pela nossa causa, insiste pela nossa salvação. Jesus fica 24 horas insistindo. Então, como uma criança birrenta, Jesus fica no nosso ouvido chamando. E não tem como não corresponder a esse chamado. Porque é Jesus, não é outra pessoa. Satanás nos chama e a gente responde. O mundo nos chama e nós respondemos. O nosso eu nos chama e nós, com o nosso egoísmo, com a nossa autossuficiência, respondemos a nós mesmos. Então, quanto mais nós devemos responder a Jesus e largar esses 3 inimigos da alma que eu falei, é preciso largar, porque este sacrifício vale a pena. Como eu falei, nós não nascemos para essa terra, nós somos estrangeiros aqui. Nós precisamos parar de ter apreço por essa terra, porque ela não tem razão. Ela é apenas um sonho, e em breve nós acordaremos, diz Santa Teresinha. E que alegria que nós vamos acordar, porque nós acordaremos nos braços de Deus, se assim nos entregarmos a Ele. Aquela palavra, né? Estou no mundo, mas não sou do mundo. Né? Pertence, né? A gente tem que ter esse entendimento. Que por mais que as coisas do mundo sejam meio que nos seduza, essas coisas são coisas que Jesus, ele avisa pra gente. Aí depende da gente ter essa noção de tipo assim, tá, Senhor, o que estou fazendo com as sandálias que o Senhor me deu? Eu estou indo para lugares que não convém eu estar ali, lugares que o Senhor falou para mim que não era para mim estar lá e eu estou lá. Senhor, o que eu fiz com as vestes que o Senhor me deu? Eu estou exibindo-as para que as pessoas acham que eu tenho vaidade, para que as pessoas acham que eu sou o maior. Senhor, o que eu estou fazendo com o anel que o Senhor me deu? Será que eu estou fazendo o quê? Eu vendi para ter essa ganância? Então tem tudo isso. O mundo é isso, né? O que eu estou fazendo com tudo que Deus está me dando? Com tudo que Deus me dá?
Jesus foi atrás de Santa Faustina num baile. Ela estava lá dançando, estava vivendo a vida dela de boa. Jesus foi incomodar ela no baile. E ela nem esperava aquela visita. Então, os lugares que nós frequentamos dizem sobre nós também. Magno falava também sobre as amizades. Isso é algo muito complicado, gente. Santo Tomás de Aquino disse que a amizade é um dom de Deus. Então, com quem nós temos andado? Porque se você anda com 4 pessoas que seguem a Jesus, você é a 5ª pessoa a seguir Jesus. Se você anda com 4 pessoas que não seguem a Jesus, você é a 5ª a não seguir Jesus. Se você anda com 3 pessoas que estudam, você é o 4º a ter uma vida de estudo, a mudar a sua vida pela educação, pelo estudo. E assim não é diferente na vida espiritual. Então, é de suma importância que nós tenhamos amizades católicas, amizades cristãs. E quem a tudo renuncia, tudo receberá. Me lembrava dessa frase. As nossas renúncias, elas muitas vezes doem, porque nós queremos fazer aquela coisa, mas nós sabemos que aquilo não agrada o coração de Deus. Então, se for simplesmente para agradar o meu eu e ferir o coração de Deus e da Virgem Maria, não vale a pena eu viver aquilo. Simplesmente para fazer com que seja a razão da tristeza de Jesus. Então, eu não quero ser a razão da tristeza de Jesus. Eu quero que a alegria do Senhor seja a minha força e que eu possa corresponder àquilo que Ele tem me dado, àquilo que Ele tem me chamado. Então, sacrifício é fonte de graça e fonte de salvação. Se nós não temos esse olhar, não tem como. Há graça em cada sacrifício. E eu tava pensando aqui, irmão, tipo assim, e como Deus age na nossa vida naqueles momentos que a gente mais acha que Ele não irá nos ajudar, né? Tu falou agora sobre essa parte de as amizades, de como as coisas são diferentes quando a gente tem amizades que entregam a vida, sabe? Que entregam a vida cristã, que entregam a vida por Jesus. Então, é isso que eu falo, tipo, cara, Deus, Ele morreu pela gente na cruz, fez essa demonstração de amor, e mesmo assim a gente é ignorante, velho, de não aceitar e não fazer o que Ele mesmo fez, que é entregar a Ele, sabe? Então é isso que a gente tem a noção, é isso que a gente tem que ter um pouquinho de cabeça, de tentar, por mais que seja difícil. Eu vejo diversas pessoas que falam pra mim, cara, é muito difícil pra mim viver a castidade, é muito difícil pra mim viver alguns pecados que tem na minha vida. Cara, é difícil, só que você tem que viver isso. É uma provação todos os dias. É uma provação a gente todos os dias ter essa resiliência de tipo assim, cara, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou beber café, é um exemplo assim, né? Mas pô, hoje eu não vou pecar novamente nessa mesma coisa que eu peco todos os dias. Então é ter essa ciência, tipo assim, cara, eu preciso ser melhor e criar essa metanoia na nossa cabeça, girar a chave, né? Girar essa chave para sermos melhores. Girar a chave mesmo, porque, como eu falava, quem são as pessoas que nos amam? As pessoas que nos amam são as pessoas que se sacrificam por nós, têm a coragem de fazer sacrifício por nós. Então, por exemplo, a minha mãe me ama porque ela se sacrifica por mim. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu consigo ver sentido nos meus sacrifícios. Uma pessoa que nada faz por Jesus é porque pouco ama Jesus. Então, não tem, e não vai conseguir mesmo, uma pessoa dessa fazer sacrifício, porque se não há amor, não tem como nada fluir. Sem o amor, Santa Teresinha dizia que é a vocação da igreja, o amor, que no coração da igreja ela seria o amor, e que sem ele nada é possível. Então, quanto menos nós amamos, menos nós conseguimos nos entregar a Jesus. E quanto mais nós amamos, mais nós conseguimos nos entregar a Jesus. E
eu sou suspeito a falar de Santa Teresinha porque sou devoto. E a vida dela, na sua pequena via, naquela teoria da pequena via, onde ela vê que é possível ser santo nas pequenas coisas, aquilo é extraordinário. Porque ela começou a fazer sacrifícios pequenos. Eu anotei aqui um sacrifício de Santa Teresinha. Quando Teresinha trabalhava na lavagem de roupa, ficava diante de uma irmã que lhe espirrava água suja no rosto todas as vezes que batia a roupa no tanque. Teresinha nunca enxugava aquela água e nunca reclamava. Isso é um pequeno sacrifício que doía na vida dela, mas que ela fazia todo dia. E aquilo foi a santidade da vida dela, e assim como outras coisas, como uma irmã que implicava com ela, um vaso quebrou no Carmelo e Teresinha assumiu a culpa, sacrifício que não ia causar escândalo para ninguém, então ela assumiu a culpa. Também deste modo aqui, tá lá a irmã do lado dela, estão as duas lavando a roupa, sem necessidade nenhuma. A outra irmã tá jogando lama na cara de Teresinha, e Teresinha tá: Senhor, eu aceito tudo por vossa causa, Jesus, e não pela minha. Então, estar unido a Jesus tem que ser o nosso projeto de vida. Estar unido à vontade de Jesus tem que ser um projeto de vida. E aí vira a chave, porque essa é a metanoia. É quando nós conseguimos ver realmente que tem como nós mudarmos de vida, de modo que Jesus seja a vida da nossa vida. Porque se Jesus não for a vida da nossa vida, de nada ela vai valer, de nada ela não se sustenta, né? Então nós precisamos nos conhecer, para conhecermos a Deus, desprezando a nós mesmos, buscarmos a Deus, confiarmos nele, depositarmos nele nossa esperança. Então Magno falava sobre castidade. É impossível que uma pessoa que não ame a Deus consiga viver a castidade, e que não ame também a pessoa que você tenta viver a castidade. Castidade não é coisa pouca. Santo Afonso dizia que é a virtude mais difícil de viver, e se uma pessoa consegue viver ela, consegue viver as outras, porque ela é a que mais custa. Então tá doendo na sua carne, tá pesado, tá duro, mas eu sei, Senhor, meu corpo é a imagem e semelhança do teu, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou perder a graça. Santo Agostinho dizia: eu tenho muito medo da graça que passa e eu não percebo. Então tem tantas graças passando por nós e que a gente não tem percebido, que a gente tem desprezado. Porque uma pessoa, se ela cai ali nos pecados contra a castidade, ela vai começando a se afastar de Deus aos poucos, até que ela não sente mais falta de Deus. Gente, isso é horrível, isso é uma blasfêmia. Você chegar ao ponto de se esquecer de Deus, se esquecer tudo aquilo que Ele fez por você, por causa de erros da sua vida. Então, eu estou aqui tentando viver o meu propósito, eu caí, e aí eu caio de vez e me esqueço daquilo que Jesus é para mim. Então, tem como eu anular o plano de Deus, tudo aquilo que Ele fez nos meus 19 anos de vida, colocando na minha situação, nesses 19 anos de vida, eu vou excluir a providência de Deus em cada dia? Porque a providência de Deus na minha vida, ela é óbvia. Creio que a de Magno também. Eu vejo Deus em tudo. Na minha vida tem providência em todo canto. E aí, por um erro da minha vida, eu vou fechar a metanoia, vou fechar a mudança. Então não é justo com Jesus e nem conosco. Você falou agora uma passagem que eu lembrei até, que é Coríntios 10, capítulo 10, versículo 12. Pois aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, essa palavra é onde a gente consegue ter a noção. E aí eu já puxo outra palavra aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida também foi atirado no lago do fogo. E eu digo para ti, meus irmãos que estão assistindo aqui, jovens, famílias, você pode continuar pregando, louvando, pastoreando, no pecado, traindo sua esposa, você pode destruir famílias, você pode assistir pornografia, você pode adulterar de outras formas,
você pode estar sendo apoiado, recebendo elogios, sendo aplaudido, mas o principal você não vai estar. Você não vai ter o principal na sua vida, que é o seu nome no livro da vida. Então, é isso que eu falo. A gente esquece também de uma coisa simples, que a gente cresce vendo isso, sabe? E aí a gente pensa, pô, mas meu padre ou meu pastor, né? Vamos supor aqui um protestante, meu pastor, meu padre, a pessoa que pregou pra mim, ou qualquer pessoa que influenciou, né? Amigos, familiares e tudo mais, eles aceitam isso. Eles aceitam isso aqui que eu penso. Eles aceitam que eu peque, eles aceitam que eu esteja em pecado, eles aceitam que eu não acredito em algo que é óbvio para a igreja. Eles aceitam, mas eu te falo, Deus não aceitará. Deus não aceitará. E assim, uma coisa que eu venho falando pro pessoal e venho comentando o diabo não quer tirar você da igreja. O diabo não quer tirar os padres da igreja. Os padres que pregam e que são hereges, eles não querem tirar. Sabe por quê? Porque quando você está dentro da igreja, com essa ideologia que você carrega de que o pecado é que você está pecando, mas aquilo ali é certo para você, de que o padre está pregando algo errôneo e para aquilo ali para você é o certo também, ou para ele também é o certo, eu falo para você, eles querem fazer de tudo para que preguem coisas erradas, para que você esteja em pecado dentro da igreja, porque é como se fosse mais um chicote nas costas de Jesus. É como se fosse um cuspe na cara de Jesus, sabe por quê? Porque você está pregando coisas dele e está errando na mesma proporção. Você está pregando e falando para a pessoa, isso aí é pecado. Mas você está pecando 2 vezes mais quando você sai da igreja. Então o diabo não quer que você saia da igreja. Ele quer que você fique, pregue as coisas de Deus e ainda seja a pessoa pior de todos lá de fora. Por isso que eu falo, devemos nos santificar, para que não venha ouvir depois de Jesus, porque Jesus, ele fala, Mateus capítulo 7, versículo 22 até o versículo 23, ele fala pra gente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, e vós que rejeitai a lei. Então ele fala, quem és você? Imagina Jesus falar isso pra você, quem és você? Pô, Jesus, estava lá na igreja, não sei o que, quem és você? Né? É difícil, cara. Eu não quero ouvir isso, né? Nem Magno. A gente precisa detestar essa ideia de querer ouvir. Imagina aí, depois de toda uma vida com Jesus, ouvirmos, por causa dos nossos pecados que o ofenderam, que ele não nos conhece. Esta palavra de Jesus é muito dura, porém ela é necessária, porque nós estamos, gente, no tempo da misericórdia. E é assustador que as pessoas não se banhem na misericórdia o mais rápido possível. Porque nós estamos com a misericórdia sem limites de Deus nesse tempo. Santo Agostinho diz, Deus é tão misericordioso que vai chegar um dia que a misericórdia vai acabar. Então nós precisamos aproveitar a misericórdia de Deus, porque se Deus vai manifestar a sua justiça no dia final. E justamente esta bondade de Deus que nós encontramos em todas as coisas é que nos faz percebermos que é possível fazermos entregas. Sinônimo de entrega para mim é a Virgem Maria, porque ela recebe a promessa de Deus, ela vê a bondade de Deus naquilo tudo, vê o traço de Deus, o plano de Deus desenhado, bem explícito na vida dela, e ela não retruca, e ela não faz muitas perguntas, ela simplesmente percebe, discerne que aquilo é de Deus e se entrega à verdade e começa a ser guardiã da verdade no seu ventre, guardiã da palavra encarnada. Então a Virgem Maria começa a gerar Deus,
porque acreditou na promessa, porque se entregou na promessa. O fiat, faça-se, fiat. Então o fiat da nossa vida deve ser diário também. Eu preciso me entregar a Jesus todo dia. Todo dia eu tenho mais um leão para matar, porque são muitas as guerras que vêm contra nós e nós precisamos estarmos centrados em Jesus. Eu tenho aqui o crucifixo. Se nós não olhamos para Jesus crucificado, não tem como aguentar muita coisa. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não adorar Jesus não vai aguentar, porque não tem como aguentar. Então, por mais que queira, não tem como. Tem boa intenção, mas se não adora, não tem como. É preciso voltar de braços abertos, correndo para Jesus. Jesus é tão bom, não há é a metanoia, não há ninguém nessa terra que não exprima, por pior que seja, a bondade de Deus. Então a pior pessoa desta terra, mesmo assim, ela exprime a bondade de Deus, porque ela é formada, ela é criatura de Deus. Ela é parte da humanidade de Cristo. Então, nós não podemos nos desprender daquilo que é nosso. Então, está na nossa essência. Deus é nossa essência. Não tem como fugir. Deus é parte de nós. Deus habita em nós. Por isso, nesta entrega verdadeira que nós fazemos para Jesus, nós encontramos desafios, mas nós olhamos para Jesus crucificado e dizemos: é por este sangue derramado que eu também me derramarei e que eu também vou me entregar, porque vale a pena, não é? Santa Teresinha dizia que Jesus é a perda fecunda da vida dela, ou seja, ela estava perdendo um bocado de coisa, mas ela estava ganhando ao mesmo tempo, e ganhando mais do que o que ela estava perdendo. Então ela diz: Jesus, tu és a perda mais fecunda da minha vida, os meus perfumes são teus para sempre, Jesus. Então vale a pena. Ela estava lá sofrendo na pneumonia, mas lá, unida a Jesus. Se nós conseguimos então nos entregar a Jesus e nos unirmos a Ele, já era. Não tem como a metanoia não vir. Vou ler o capítulo 8º da Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Fala sobre a familiaridade com Jesus. Queria que você, ouvindo essa palavra, colocasse a mão no seu coração e percebesse a sua vida nisso aqui. Que você conseguisse perceber que Jesus é realmente o motivo de todas as coisas. Ele diz assim: quando Jesus está presente, tudo é suave e nada parece difícil. Quando Jesus se ausenta, tudo se torna penoso. Quando Jesus não fala interiormente, nenhuma consolação tem valor. Mas basta que ele diga uma palavra, sentimos-nos plenamente consolados. Não vês Maria Madalena como se levantou logo do lugar em que estava a chorar, quando Marta lhe disse: o mestre está aí e te chama? Ora feliz, aquela em que Jesus chama das lágrimas a alegria espiritual. Como és árido e insensível sem Jesus, que vaidade e loucura a tua se desejas alguma coisa fora de Jesus. Não é essa a maior desgraça que se perdesse todo mundo? Que te pode dar o mundo sem Jesus? Estar sem Jesus, insuportável inferno. Viver com Jesus, doce paraíso. Viver sem Jesus, indigência externa e extrema. Estar bem com Jesus, imensa riqueza. Grande arte, saber conversar com Jesus. Saber conservar a Jesus, grande prudência. Ser humilde e pacífico, e Jesus será contigo. Ser piedoso e comedido, e contigo ficará Jesus. O afugentarás. Bem depressa podes afugentar a Jesus, e perder a sua graça, se te derramares nas coisas exteriores. Mas se o afugentares e perderes, a quem has de recorrer e buscar por amigo? Sem amigo não poderás viver feliz. E se Jesus não for teu amigo acima de todos os outros, indizível será a tua tristeza e desolação. Amém. Amém, meu irmão. Eu queria agradecer você, agradecer a oportunidade, né, de você refletir aqui com a gente, agradecer a entrega que você teve aqui e
você leva, né, essa palavra consigo. As pessoas que estão aqui também levam essa palavra consigo, para fazer com que a metanoia seja realizada em cada uma dessas pessoas. Peço para que cada passo que você der em direção à mudança seja guiado pela fé, pela esperança, e seja principalmente guiado por Deus, né? Então, novamente agradeço por você ter aceitado estar aqui conosco, aceitado novamente entrar nessa loucura aqui. Então, rezemos um Ave Maria para essas pessoas que estão assistindo a gente, para essas pessoas que se sentiram tocadas por Andrei e pelo ministério dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe vocês essa semana. Viu? Amém. Estamos juntos até o céu. A mudança, a metanoia. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado a todos também que assistiram esse vídeo. Agradeço mesmo a todos, né? Estou aqui também para fazer alguns avisos. A gente ainda tem camisa da Elo Sagrado como Maria. Então vamos lá. Tem a Elo Story, que é o Instagram. Siga no Instagram também, que é Celo Sagrado. E inscreva-se também no canal, deixe seu like, é muito importante para a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com seus familiares, enche o grupo do WhatsApp do grupo da sua família, do grupo dos seus amigos. E é isso. Obrigado a todos, obrigado Andrei novamente, e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.